Boa noite a todos, me chamo Marcelo Albuquerque e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o tema compaixão. Um tema extremamente importante para as nossas reflexões, principalmente diante de alguns fenômenos que nós estamos vivendo em nossa rotina. Estamos vivendo um momento atípico em nossa sociedade, pode-se dizer planetária, onde, em função dessa situação do coronavírus, nós tivemos que ficar confinados em nossos lares, né? Com certeza, esse confinamento, essa reclusão, trouxe inúmeras repercussões. Mas o que tem me preocupado bastante, e principalmente quando eu trafego pelas redes sociais, navego pelas redes sociais, são comportamentos de muito ódio, de muita aversão, de muita agressão, de julgamentos, de condenação. E eu tenho percebido isso não só nas redes sociais, mas nas nossas relações de um modo geral. Estamos vivendo um momento de muita intolerância. E isso me deixa muito preocupado. Uma pessoa hoje que comete um deslize, um erro, essa pessoa, se ela ganha uma repercussão, principalmente nas redes sociais, essa pessoa vai ter uma série de consequências. Nós temos acompanhado casos de pessoas que tiveram que mudar da sua residência, mudar de bairro, algumas até mesmo de cidade, tiveram que mudar sua fisionomia, né? Perderam seus empregos. Então, eu sinto que nós estamos num momento onde está faltando muito, e o que me assusta é quando eu percebo pessoas que se dizem, se intitulam como cristãs, isso independente da bandeira religiosa, se são espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, não importa, mas com críticas e conceitos muito duros, muito severos, e que se afastam muito do que nós acreditamos e postulamos dentro da nossa doutrina, que é a doutrina espírita. Então eu sinto que nós devemos amar as pessoas, como já dizia o Renato Russo, como se não houvesse amanhã, mas na verdade, além de como se não houvesse amanhã, como se não houvesse condições. Nós devemos amar as pessoas simplesmente pelo fato dela existir, independente de cor, de raça, de religião, de posicionamento político, ideológico, e nós devemos amar as pessoas independente delas nutrirem ou não afeto por nós. Nós não podemos impor condições. Quem opta por ser cristão não pode impor condições, não pode impor regras, não pode impor meios, formas, ou até mesmo uma relação onde se barganha o afeto. Cada um de nós temos um livre-arbítrio para eleger, E se eu me assumo cristão, como é que eu posso desejar o pior para o meu irmão? Eu tenho observado em alguns comentários onde há um desejo por parte de algumas pessoas que aquele oponente, que aquela pessoa que está de um outro lado ideológico, que ela morra, que ela sucumba, que ela sofra as piores consequências, que ela tenha uma série de prejuízos, e eu não consigo ver isso como uma atitude cristã. Eu posso até não aceitar o posicionamento, as ideias, mas desejar a sua morte
eu não posso ficar parecido. E quando eu recebo uma agressão, eu não posso ficar parecido com quem me agride. Uma pessoa que nos agride, que tem ódio, ou que nos dirige de uma forma extremamente violenta, eu não posso retornar, eu não posso dar a ela o mesmo nível de tratamento, de xingamentos, de vocabulário, de relacionamento que ela está dirigindo a mim. Nós não podemos nos igualar àquilo que nós nos opomos. Porque eu fico pensando, se eu desejo, eu vi uma expressão esses dias atrás, fogo aos fascistas, morte aos fascistas. Se eu desejo a morte daquele que eu abomino, eu não me torno parecido ou até pior daquela pessoa ou daquele segmento o qual eu abomino? Então eu fico pensando que até onde vai essa nossa capacidade de lidar com as diferenças, lidar com as agressões, com as provocações, mas sem que nós venhamos nos parecer com elas. Eu sinto que é aí que está a diferença. É quando você recebe uma agressão, uma provocação, um julgamento, e você não oferece uma resposta similar. É aí que nós nos diferenciamos de uma postura cristã, de uma postura espírita, que é aquela de eu não vou dar a você o mesmo tratamento que você está me dirigindo. A mensagem do Cristo deixa muito claro que o nosso posicionamento qual deve ser o nosso posicionamento diante das adversidades. Jamais o ódio, jamais a vingança, jamais a indiferença, o egoísmo, a maledicência. Essas condutas jamais foram postuladas pelo Cristo. Como nós estamos vivendo momentos de muita turbulência, de muitas agressões, xingamentos, humilhações, preconceitos de toda ordem, nós precisamos de alguma forma, se nós realmente queremos dar testemunhos de uma vida cristã, nós não podemos deixar que o homem velho fale mais alto dentro de nós. Nosso compromisso nesta encarnação é com a nossa reforma íntima e é deixar esse homem novo aparecer. Novo em hábitos, novo em posturas, novo em atitude, novo em conduta. E quando a gente fala em novo, não basta ter só um festival de frases feitas na nossa mente e falar. É preciso dar testemunhos de que nós acreditamos e vivemos esses ensinamentos. Nós temos que ter uma certa neutralidade. Quando eu falo neutralidade, não é cruzar os braços e virar as costas. Quando eu falo neutralidade, é no sentido de não deixar que essas mensagens entrem e façam um caos na nossa vida, que nos perturbem. A neutralidade é no sentido de tentar entender que de nós é esperado uma transformação moral, que de nós é esperado bons exemplos, maturidade, respeito, cidadania. Então nós precisamos ficar atento ao nosso ambiente mental, mas quando eu falo ambiente mental, por mais que você não diga e que nós até nos esforcemos para ter uma conduta, para dar bons exemplos, mas mais do que isso, quando eu falo em ambiente interno, estou falando de um ambiente do espírito. É quando você para e analisa você mesmo, na sua intimidade, como eu me sinto diante dessas situações de agressão, de preconceito, de provocações, de humilhações, de corrupção. Porque se eu não
não faço esse exame de consciência, pode ser que eu esteja só repetindo palavras. Agora, vai ser interessante quando você, eu, todos nós, a gente sentir que aqui dentro, na nossa intimidade, eu não estou falando só o que o outro gostaria de ouvir. Eu estou falando o que eu acredito, o que eu sinto e que principalmente o que eu tento vivenciar no meu dia a dia. Essa é a verdadeira transformação. Não é por palavras, mas principalmente por atitudes. Nosso maior desafio hoje é não ceder às provocações, não ceder às agressões. E situações como essas, elas devem ser extremamente pedagógicas, né? Nós geralmente procuramos um culpado. Para quê? Para condená-lo, para julgá-lo. E parece que uma vez encontrando o culpado, parece que não é conosco. Nós ficamos isentos. E se tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, antes mesmo de ser psicólogo, eu lembro que eu via cenas de violência. Eu lembro de passar uma vez na porta de um estabelecimento e eu vi 2 homens brincando aos tapas. E eu parei e fiquei olhando aquela situação e fiquei vendo um mais forte batendo no outro e socando o outro. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a agredir o outro com tanta violência? Né? Por que tamanha agressão? Graças aos estudos, né, e pesquisas, hoje eu acredito que não é o culpado. Quando um filho erra, ao invés de criticar, julgar e punir o filho, a gente deveria parar um pouquinho e pensar: o que foi que levou meu filho a ter este comportamento? Por que ele está agindo desta forma? O que levou essa pessoa a tomar essa decisão? Porque foi justamente isso. Foi justamente isso. O que faltou na vida dessa pessoa para que ela, quando ela passou por esse episódio, por essa situação, ela deu essa resposta e não uma outra resposta. Aí a questão é, que educação que essa pessoa recebeu? Será que recebeu? Então, ao invés de achar um culpado, olha que interessante. Todas as vezes que alguém cometeu um erro, se ao invés de ficar focando no erro, atrás de quem é o responsável, a gente de repente começar a identificar o que foi que levou essa pessoa a ter esse comportamento. Por que ela ainda age assim? Por que tamanho ódio? Por que tamanha agressão? E é nessa proposta, isso que deveria ser a educação. E não julgar e condenar. Isso é óbvio. Mas o que nós deveríamos fazer? Identificar o que foi que faltou na vida dessa pessoa. O que está faltando para ela dar essas respostas. Eu lembro de uns policiais que prenderam um garoto que estava roubando no supermercado. O policial, antes de levá-lo para o centro de reabilitação de menores, ele virou para o menor e perguntou: por que você fez isso? Porque eu não aguento, o garotinho respondeu. Porque eu não aguento ver a minha mãe e minhas irmãs passando fome. E eu só queria levar um saco de arroz para casa. Para a gente ter pelo menos arroz hoje no nosso almoço. O militar, ao invés, pediu para a viatura parar e falou: você sabe nos levar até a sua casa? Sim, por favor, então nos leve até lá. Ele foi até a casa e verificou que o garoto estava dizendo era a verdade. O policial ficou mobilizado, conversou com outros colegas e eles resolveram fazer cestas básicas, uma cesta básica, e levou para aquela família. Olha só, ele poderia ter feito o óbvio. O garoto estava roubando, ele foi pego em flagrante, levar ele para um centro
de recuperação de menores e aplicar a pena. Mas o que ele fez? Ele foi tentar entender o que levou aquele garoto a roubar. Então, fica um convite para a gente refletir. Quando alguém cometeu algum erro conosco, seria interessante a gente pensar por que essa pessoa está me tratando assim. O que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu não fiz para que ela tivesse essa motivação de reagir assim comigo? Não adianta ficar só no óbvio, só no produto final do comportamento. O comportamento, gente, ele é um produto final. Um exemplo, uma pessoa quando opta por tirar a própria vida, o suicídio é o produto final. Nós devemos pensar o que foi que aconteceu, o que não aconteceu na vida dessa pessoa que levou ela a perder a graça, o apetite, o amor pela vida. Uma outra questão, né, que eu gostaria de colocar para vocês é ter uma postura dessa exige de cada um de nós autoconhecimento, um olhar para dentro, né? E não ficar tão preso. Então, quando daqui para frente, quando você tiver contato com uma situação, nas redes sociais a gente vê muito isso, ao invés de compartilhar aquela situação do escândalo, eu fico tão preocupado. Eu já vi gente perder emprego, perder, como eu falei no início da minha fala hoje, ter uma série de prejuízos em função daquela divulgação maciça de um comportamento que ela teve. Será que essa pessoa que cometeu esse erro, gente, cabe a nós julgá-la e pegar aquele episódio e compartilhar para milhões de pessoas? O que nós ganhamos com uma atitude como essa? Qual é o fator pedagógico de uma atitude como essa? Falta muita empatia da nossa parte. Compaixão mesmo. E se essa pessoa fosse o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, eu me sentiria confortável em ver nas redes sociais a minha mãe sendo exposta, o meu irmão, para um erro que ele, não só ele como eu, você, todos nós, um dia podemos cometer? Então, as pessoas que erram, elas não precisam de condenação. Quem somos nós para condenar, para julgar? Elas precisam de compaixão. Foi isso que o Cristo nos ensinou. Lembrem de todas as passagens do Cristo diante daquelas pessoas que falharam. E vocês jamais encontrarão no Evangelho, nos seus ensinamentos, uma passagem, uma fala onde ele estimule a execração, execrar, humilhar aquela pessoa que cometeu o erro. Mas olha que atitude mais linda quando ele está diante de alguém que erra, como foi o caso da prostituta que estava prestes a ser apedrejada. Quando os dois ficam frente a frente e ele coloca: se eles não te condenaram, nem eu vos condeno. Vá e não peques mais. Olha que atitude bonita que teve um professor. Esse é um caso, um estudo de caso. Um jovem encontra com um professor num estabelecimento comercial, e ao encontrar esse professor, ele se dirige a ele e fala: professor, há quanto tempo? Nossa, mais de 20 anos, hein, professor? Faz tempo. E o aluno diz a ele, o ex-aluno diz a ele: professor, eu tenho uma notícia, tenho uma informação para compartilhar com o senhor. Eu me tornei professor em função do seu exemplo como professor em sala de aula. O senhor foi uma pessoa muito marcante na minha vida. E o professor vira lá: por quê?
por várias situações, não pelas condutas, a forma como o senhor sempre se comprometeu, né, com o ofício do senhor, mas teve um episódio específico que foi marcante para mim. Ele qual? O senhor lembra de que teve uma situação na nossa sala de aula onde um garoto, um colega nosso, ganhou um relógio muito bonito e ele mostrou para os colegas, só que ele não colocou no braço, deixou o relógio em cima da carteira. E o relógio, quando ele voltou do recreio, desapareceu e ele estava em cima da carteira. O senhor então pediu para que fechasse a sala, ninguém saísse da sala a partir daquele momento, a porta foi fechada, e o senhor pediu para que todos ficassem em pé, porque o senhor, e fechasse os olhos, porque o senhor passaria em revista em todos os alunos, onde o senhor iria enfiar a mão nos bolsos das nossas calças e iria procurar o relógio, e que todos nós deveríamos manter os olhos fechados. E assim o senhor fez, veio passando de aluno em aluno. Quando o senhor chegou em mim, o senhor enfiou a mão no bolso e achou o relógio. Detalhe, o senhor continuou a revista como se não tivesse encontrado o relógio. O senhor revistou a sala inteira. Depois o senhor pediu para que todos abrissem os olhos e chamou o proprietário, o dono do relógio, e entregou. E não revelou quem havia roubado o relógio. E o senhor não me expôs, professor. O senhor não me julgou. O senhor não me condenou. O senhor não me expôs na frente de todo mundo. E se isso acontecesse, eu poderia ter sido até expulso da escola. E eu sei como as represálias que eu sofreria, principalmente da minha família. Aquela decisão, aquilo que o senhor fez, mudou minha vida para sempre, professor. Muito obrigado por o senhor, mesmo sabendo que fui eu, não ter me exposto. E aí o professor vira para ele e diz: eu não sabia que era você. Como assim? O senhor não sabia que era eu? Não. Por quê? Porque eu também não abri os olhos. Quando eu achei o relógio, eu coloquei no meu bolso, eu não abri os olhos para ver quem era o aluno, quem era a pessoa. Eu continuei com os olhos fechados e continuei fazendo a revista. Eu não sabia que era você. Percebem, gente? Isso é compaixão. Ele não quis encontrar o culpado. Olha o prejuízo que, se ele tivesse exposto este garoto a essa situação, e isso traria provavelmente um efeito em cadeia negativo. Mas trouxe um efeito em cadeia positivo. Aquilo marcou definitivamente aquele espírito. E foi um marco, foi um divisor de águas. E que fez daquele garoto um grande homem, um grande pai e um grande professor. Eu tenho pedido para alguns pais, tenho recebido alguns pais com sérios problemas com filhos. E em outros encontros eu até comentei isso com vocês. Eu tenho pedido para os pais, recentemente veio um pai, um casal conversar comigo, e falando das rebeldias do filho. Eles passaram 70% a 80% da sessão falando de tudo que o filho faz de ruim. Quando eles falaram, eu perguntei para eles: E qual é o lado bonito do filho de vocês? Quais são os valores, as virtudes do filho de vocês? Com certeza ele tem virtudes, ele tem valores. Quais são? Eles tiveram dificuldade, mas conseguiram encontrar. E estavam sendo muito duros com ele. E já não sabiam mais o que fazer. E aí eu virei para o pai e perguntei: quando foi
a última vez que você deu um abraço no seu filho? Ele não conseguiu lembrar. Um beijo. Você, mãe, ela também não. Um elogio, também não. E eu coloquei para esse pai uma proposta. Eu pedi para esse pai sequestrar o filho dele. Ele, como assim? Eu quero que você saia, só você e ele. Chame ele para comer um sanduíche. Chame ele para ir ao shopping, ver um filme. Ele gosta de andar de bicicleta, né? Gosta. Você também tem? Chama ele para andar de bike. Elogie seu filho. E por favor, nessas saídas, não dê sermão, não dê lição de moral. Converse sobre N assuntos, mas não fale dos incômodos. Esse pai ficou relutante e me disse, mas eu tenho que fazer isso é com os outros tiram notas boas, os outros são comportados, esse tem que ficar de castigo mesmo, ele não merece. E aí eu coloquei para ele, por que ele não merece? Mas porque ele não tira nota boa, porque ele briga na escola, mas o seu filho é uma mercadoria? Se eu estou tratando do seu filho, a relação do seu filho, como uma relação de barganha, de troca, se você tirar uma nota boa, eu te dou um abraço. Se você não brigar na escola, eu te dou um beijo. Se você ajudar nas tarefas domésticas, eu digo que eu te amo. Se eu colocou seu filho numa planilha, tira o seu filho da planilha. O seu filho, ele merece ser amado, independente de ser um bom aluno, de ser comportado, de fazer as tarefas domésticas. O seu filho deve ser amado porque ele é seu filho. E se seu filho tivesse paralisia cerebral, tivesse uma doença crônica e passasse a vida inteira acamado? Não ia ter como amar porque ele não tira nota boa? Porque ele não vai ser doutor? Porque ele não vai ser, de repente, um garoto brilhante? Ele vai passar uma vida como um vegetal a vida inteira? A gente só merece dar amor àquelas pessoas que, de alguma forma, oferecem uma contrapartida para nós? Ele, eu não sei se eu dou conta de fazer isso, não. Mas eu vou pensar. Eles foram embora. O tempo passou. Meses depois, eu encontrei com esse pai. Nós temos amigos em comum. E eu encontrei ele num dos encontros. E ele veio até mim e falou, Marcelo, eu fiquei relutante em fazer aquilo. Como eu vi que eu não sabia fazer mais nada, eu falei, vou adotar aquela sugestão, até mesmo para provar para o Marcelo que não adianta. E ele sequestrou o filho, chamou o filho para sair. Foram comer um sanduíche, o filho estranhou porque foi só os dois. Pai, e meus irmãos? Não, é só nós dois. E o filho ficava comendo sanduíche, olhando para ele, comendo sanduíche, olhando para ele, ai, ai, ai. E tenso, nervoso. Depois foram andar de bicicleta. Na terceira vez o garoto não aguentou. E virou para o pai e perguntou, pai, o que está acontecendo? Ele, por quê? O senhor está me tratando diferente. Como assim? Diferente de sempre. Como? O senhor não brincava comigo, o senhor não me abraçava, não me beijava, não me elogiava. E eu continuo, não estou bem lá na escola, ainda estou com nota baixa, estou tendo problemas lá. E mesmo assim eu não mudei, e o senhor mudou. Ele filha, é porque me falaram, e eu aprendi, eu refleti sobre umas coisas que me falaram. O que falaram para o senhor? Falaram que eu devo amar você, independente se você tira 2 ou 10. Que eu devo te aceitar, independente de você ser um garoto comportado ou não. E que eu não posso esperar que você mude para que eu venha mudar com você. Mas por quê? Porque você é meu filho. E eu tenho que te amar, independente se você tem bons ou comportamentos ruins.
você é meu filho e eu tenho que te amar. E eu percebi que eu estava fazendo uma barganha com você. Que eu só iria te amar se um dia você me trouxesse uma nota boa, se você fosse elogiado na escola. E eu percebi que eu estava perdendo muito tempo e que eu não devo. Sabe, que eu tenho que te amar é hoje, é agora. É lógico, filho, que se você não tira notas boas e se você tem problemas na escola, o papai fica triste. Mas isso não pode ser motivo ou impeditivo para eu te amar. Então, quando nós falamos sobre compaixão, é amar o outro independente dos resultados que ele nos oferece, né? Isso me faz lembrar mais uma vez também a postura do pai do filho pródigo. Vocês lembram como ele recebeu o filho dele, que gastou toda a herança em vida que o pai deu? Ele fez uma festa, ele fez um banquete, ele convidou as pessoas e ele abriu os braços e deu um anel para ele. E recebeu de braços abertos. Ele não esperou ou virou as costas para o filho em função do que o filho fez. Então nós precisamos sair dessa postura de negociar o nosso afeto, negociar o nosso amor, barganhar os nossos sentimentos. Nós precisamos amar. E se o outro nos agredir, vamos lembrar um pouco das artes marciais. Nas artes marciais, quando a pessoa vem nos agredir, ela não é impedida de nos agredir. Ela até, agride, dá um murro. Só que quem faz a arte marcial, ele é treinado para se defender, para não ser tocado por aquela agressão. Mas ele tem a opção de não dar um contragolpe. Ele deixa a pessoa colocar a agressão dela. Ele não impede. Ele se livra, se protege, mas ele não agride. Que nós possamos dar bons exemplos. Ao ver um comentário, mesmo que tenha sido, gente, uma conduta hedionda, coloque-se no lugar da pessoa. Está faltando isso, empatia. Não julgue, não julguemos. Não vamos condenar, não vamos agredir, não vamos fazer piadas. Essa pessoa, ela já vai sofrer muito, já vai ter muita gente fazendo isso. Que nós não sejamos mais um para engrossar o caldo nesse movimento, mas que nós possamos ser aquele que acolhe, que escuta, que perdoa, que aceita, que não julga, que não critica. Nós possamos então refletir se nessas condutas minhas diárias os ensinamentos do Cristo aparecem. Porque se for para aparecer só nas situações que são confortáveis, tranquilas, aí pode ser que a gente esteja fazendo o papel de o cristão, o espírita de hora marcada. Um abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, que vocês possam ter uma boa semana.